Bem-vindo aos 5 Minutos Aleatórios com Benjamin, um canal onde todos os dias exploramos um tipo diferente de história. Hoje é domingo, e isso significa que é hora de refletir com uma mensagem espiritual. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Neste vídeo, quero compartilhar com você essa poderosa passagem do Gênesis e uma breve reflexão pessoal. Se você concorda, ótimo! Se tiver uma opinião diferente, sinta-se à vontade para compartilhá-la nos comentários. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a terra, na face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Aqui vemos como, no princípio, Deus criou tudo, e nada deu errado. Tudo foi perfeito. Se você concorda com a minha interpretação, ótimo. Se tiver uma opinião diferente, sinta-se totalmente livre para expressá-la nos comentários. Muito obrigado. Assim encerramos essa breve mensagem. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Nos vemos no próximo domingo com outra passagem cheia de sabedoria. Lembre-se de se inscrever,
deixar seu comentário, compartilhar esta mensagem se tocou o seu coração. Até breve!